Olá, boa noite. Entramos para mais um tópico da série Pais e Filhos. E hoje vamos falar sobre a intercessão pelos filhos. Em todos os tópicos nós mencionamos sobre isso, sempre frisamos sobre a importância de buscarmos a Deus para os nossos filhos, sobre apresentá-los a Deus, mas como digamos assim, que é uma coisa que é essencial, que é necessária, eu acho que ele merece um tópico próprio, Então, vale a pena destacar sempre sobre isso, porque, como dissemos no outro tópico, somente aquele que nos deu, nos confiou a herança, que sabe como devemos cuidar dessa herança, Então, claro que além da oração também tem a busca na palavra, Que, como falamos aqui, que a Bíblia é um manual essencial, maravilhoso para que consigamos encontrar todas as respostas que precisamos, para o nosso dia a dia. Mas hoje vamos falar um pouco sobre a intercessão. A intercessão é algo que não tem limites, é algo que não é falível, Tudo que você busca em oração, tudo que você coloca na intercessão tem resultado. Talvez não seja da forma que você espera, da forma que você buscou, mas eu sempre digo que Deus tem sempre o melhor para nós, Se não veio do nosso jeito, pode ter certeza que vai vir melhor, E com os nossos filhos não é diferente. Como nossos filhos são herança do Senhor, então a direção que Ele vai dar para criar esses filhos é a melhor possível. Não tem como dar errado quando você busca em Deus, quando você coloca a tua confiança, deposita a tua confiança em Deus e as coisas dão errado. Não tem como isso acontecer, porque Deus ele é fiel e Ele se agrada quando você busca nele sabedoria para você fazer as coisas, no dia a dia, pede direção, tudo vai bem quando você está na direção de Deus. Assim, aí você fala assim, mas eu faço a vontade de Deus, eu estou andando conforme Deus manda, mas eu estou passando por luta. Eu não disse que não tinha luta, eu falei que tudo vai bem. Independente da prova que você está passando, se você está com Jesus, tudo dá certo. Começando pela primeiro tópico desse nosso estudo de hoje, nosso tema de hoje. Todos os dias, assim que você acorda, você tem que consagrar os teus filhos a Deus. Sempre, todos os dias, digo, Deus, eu consagro a Ti os meus filhos. Eles estão nas Tuas mãos, guarda eles. Os meus filhos são Seus, eu consagro eles a Ti. E que nada desse mundo venha corromper a mente deles, Porque quando você consagra a Deus, você está automaticamente entregando eles nas mãos de Deus. Peça sempre proteção. O segundo tópico. Peça sempre proteção aos seus filhos. Quando você ora, fala assim, Deus, eu preciso que o Senhor proteja os meus filhos. Peça que Deus envie os anjos dele, adiante deles, que Jesus cubra eles com o sangue dele. Sempre peça a Deus a proteção, porque você não pode estar em todos os lugares com seus filhos. Então, quando você pede a Deus proteção, você automaticamente está blindando eles contra tudo e qualquer tipo de coisa ruim que pode vir sobre eles. Terceiro, peça a Deus direção para eles. Quando você pede que Deus dê direção aos seus filhos, o que você vai estar fazendo? Você vai estar automaticamente dizendo assim, Deus, conduz a vida do meu filho, E não tem como dar errado quando Deus conduz a vida de um ser humano,
né? Então sempre peça direcionamento para a vida dos seus filhos. O quarto, peça a graça de Deus sobre eles. Sempre que você pede a graça de Deus sobre teus filhos, você está pedindo para Deus que trate eles não como eles realmente merecem, mas que Deus trate eles conforme misericórdia. Porque quando você, um ser humano que tem a graça de Deus sobre a vida dele, ele tem os favores de Deus. É claro que você não pode andar uma vida de qualquer jeito e esperar que a graça resolva tudo. Não, você precisa também ter uma vida de santidade, né, diante de Deus. Mas quando você segue esses ensinamentos, né, todos os dias, você não deixa seu filho à mercê do agir do inimigo na vida deles. Então peça sempre a graça de Deus sobre a vida deles. Quinto, peça a sabedoria do alto para eles, sobre a vida deles. Quando você pede sabedoria para Deus, Deus dá com amor. E além de ele dar sabedoria, ele acrescenta mais coisas. Salomão, quando ele pediu a Deus sabedoria para reinar, ele poderia ter pedido muitas coisas. Só que ele pediu sabedoria. Quem busca sabedoria, Deus dá com amor, Deus dá em abundância. Porque Deus se agrada daquele que é sábio, do filho sábio que escolhe viver conforme a vontade de Deus, né? E quando um ser humano tem a sabedoria do alto, sabedoria de Deus, ele, antes de fazer qualquer coisa, ele vai consultar a Deus. Ele vai buscar o direcionamento de Deus para fazer as coisas. Ele não vai fazer nada conforme dá na cabeça, de qualquer jeito. Ah, deu, se não deu, tanto faz. Não. Esse ser humano, ele vai buscar sempre em Deus para não errar nos seus caminhos, para não dar passo em falso, né? E porque toda vez que a gente dá um passo em falso, nós temos que voltar para o começo, né? E quando esse filho ele tem sabedoria de Deus, fica mais fácil dele agir. Então peça sempre sabedoria do alto a seus filhos. Sexto, né? Peça que Deus os conduza na sua direção. Quando você pede para Deus os conduzir, você está automaticamente tirando da tua mão o futuro dos seus filhos e colocando na mão de Deus. Que olha, vou dizer para você, é a melhor coisa que você faz. Quando você entrega a direção do caminho dos teus filhos, porque como pais você tem uma autoridade na vida dos teus filhos, independente da idade que ele tiver. Se você ora a Deus e você fala a Deus, faz isso na vida do meu filho. Se você libera uma palavra na vida do teu filho, vai acontecer. Por isso que é muito importante ter cuidado com o que você libera sobre a vida de alguém, principalmente quando esse alguém é teu filho. Quando você libera uma palavra sobre a vida dele, você está preparando o caminho, o futuro do teu filho. Portanto, se você não quer ver teu filho sofrer, então não libera palavras ruins sobre a vida dele. Independente de qualquer coisa, se teu filho errou, deixou de errar, se ele é bom ou se ele não é. Assim como os filhos devem honrar os seus pais, os pais, eles também devem proteger os seus filhos. Não só com... Muitos entendem proteção com sufocamento, mas não é isso. Proteção é quando você blinda eles com as armaduras de Deus, se cerca ele com as tuas orações, você está colocando ele sobre o controle das mãos de Deus. Então é importante que você sempre libere palavras de bênção sobre a vida deles. E essa é uma delas. Peça a proteção de Deus. Peça que Deus os conduza. Perdão, me perdi um pouquinho aqui. Peça que Deus os conduza na direção dele, que não tem como dar errado. Sabe que onde os seus olhos não alcançam, é onde a sua preocupação começa, não é assim? A gente como pais, como mãe, pai, principalmente mãe, se preocupa muito quando o filho está longe. O que será que meu filho está fazendo, né? Será que ele está bem? Eu pelo menos sou uma mãe coruja, né? Então
eu me preocupo muito, assim, principalmente quando eu sei que eles estão com algum problema. Elas, no caso, eu tenho só filhas. Mas sempre, se elas não estão nos meus olhos, eu me preocupo. Meu Deus, como é que tá minha filha? Será que ela tá bem? Será que isso? Será? Aí as pessoas falam assim, entrega nas minhas mãos. O que eu faço? Onde eu tô mesmo, eu falo com Deus. Às vezes, as pessoas olham pra mim, eu tô falando sozinho. Não tô falando sozinho, tô falando com Deus. Deus, guarda as minhas filhas. Deus, envia teus anjos lá. Deus, tira todo o empecilho. Se elas estiverem tendo alguma dificuldade em alguma coisa, ajuda elas, né? Então, aí depois eu escuto elas contando que tava assim, 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 assim. Sempre que você tá em contato com Deus, Deus vai te avisar quando teu filho estiver com dificuldade e você vai pedir isso para eles. Então, quando teu filho tá longe do teu alcance, é onde você demonstra que você confia em Deus, porque é aí que entra o agir de Deus. Você precisa confiar e descansar que teu filho está sendo cuidado e guiado por Deus. Se você apresenta ele a Deus, você pode tranquilizar o teu coração, que ele vá onde for, mas o meu filho tá assim, tá assado. Se você coloca ele nas mãos de Deus, mais cedo ou mais tarde, Deus vai mover o coração dele. Deus vai trabalhar de formas que ele vai, sim, voltar. Não desista de interceder pelo teu filho. Se você tem teu filho hoje que está numa vida que você não gostaria que esse filho tivesse. Eu não estou falando aqui de pais que, só porque o filho ou a filha que seja, casou com alguém que ele não gostaria, mas a pessoa é uma pessoa boa, está cuidando, mas só que eu não gosto dele. Então eu vou orar para Jesus terminar esse casamento. E essa oração, meu filho, não é Deus que está recebendo. Essa é a oração contrária. Você tem que pedir para Deus fazer a vontade de Deus na vida do teu filho. Para Deus guiar ele em todos os caminhos, assim como nós acabamos de falar. Ore sempre que Deus dê direcionamento. Se você viu que tem uma coisa errada, você tem que apresentar a Deus e pedir para Deus te dar discernimento do que é aquilo. Para Deus abrir os olhos do teu filho, que ele faça o que é certo, o que agrada a Deus, independente se for a tua vontade ou não. Mas meu filho falou que vai embora, disse que é um direcionamento de Deus e vai embora. Eu não quero que ele vá, então eu vou orar para Deus fazer ele ficar. Você vai se arrepender. Não faça isso. Porque assim, eu sempre digo assim, eu amo as minhas filhas e eu quero elas pertinho sempre. Essa é a minha vontade aqui, Raquel. Essa é a minha vontade. Mas, inclusive, teve uma irmã uma vez, eu tava morando numa cidadezinha, e essa irmã chegou pra mim e falou assim, eu preciso te entregar uma mensagem, mas eu vou sair correndo. Eu falei, mas por que você vai sair correndo? Eu nem conhecia a irmã, né? Ela disse assim, porque quando me entregaram essa mensagem, pra mim, no meu tempo, eu quis bater no profeta. Eu falei, não, irmã, se é de Deus, eu recebo. Ela me disse assim, se prepare, aproveite bem as tuas filhas. E eu já tinha, minha filha mais velha já era mocinha já. Ela disse assim, essa aqui não vai demorar muito tempo, Deus vai levar pra longe de você. Eu falei, amém. Ela, você não vai ficar brava? Eu falei, eu vou ficar brava por quê? Aí ela me disse assim, porque se me dissesse que minhas filhas iam ficar longe de mim, eu batia em quem falasse. Eu embrabava. Eu falei, irmã, entenda uma coisa, as minhas filhas, elas não são minhas posses. Assim que eu soube que eu estava grávida, eu entreguei elas na mão de Deus. Para Deus tomar a direção do futuro, do destino delas. Então assim, irmã, eu não mando no futuro delas. Eu prefiro que elas estejam bem, mesmo que estejam longe de mim, do que esteja pagando um alto preço pela minha indecisão, pela minha arrogância, pela minha prepotência. Eu prefiro que as minhas filhas estejam bem, independente de estar longe de mim ou não. A saudade é uma coisa que Deus cuida. Dói sim. Mas Deus é que cuida de nós. Eu tenho minha filha mais velha que está casada, ela mora aqui na cidade. Eu vejo ela uma vez por semana e eu sinto saudade dela. Mas quando você sabe que o teu filho está bem, você descansa no Senhor. É claro que se você sabe que ele está bem, você não vai deixar de orar por eles, né? Mas você tem que ter a confiança e descansar que Deus está cuidando. Então, independente do teu filho estar longe ou estar perto, se ele está na mão de Deus, ele está na mão certa.
Eu não sei por que eu entrei nesse assunto, que a intenção não era essa, mas se Deus direcionou é porque você precisa ouvir. Mas saiba orar com sabedoria. Peça isso tudo para Deus, mas saiba orar com sabedoria. Ou seja, não seja a tua vontade na vida dele, mas sim Deus, como acabamos de falar aqui. Tem um ditado que eu sempre ouvi, eu achava muito bonito, e quando eu tive a oportunidade de ser mãe, eu falei, eu vou colocar isso em prática. Que diz assim: mães de joelhos, filhos de pé. Sabe, é muito bonita essa frase. Sabe o que é mais bonito ainda? É você colocar ela em prática, sabe? Quando você está com os teus joelhos no chão, orando, intercedendo pelo teu filho, o teu filho, ele vence. O teu filho, ele, sabe, ele pode passar por dificuldades, mas ele tem certeza que ele tem a mãe dele que está orando. Tem os pais que estão orando, estão intercedendo, ele vai dizer assim: não, eu tô aqui, eu não tô conseguindo, mas eu sei que meu pai e minha mãe estão orando por mim. Então eu sei que eu vou vencer. Certifique sempre que essa oração é Deus que está recebendo. Porque é como eu estava falando antes. Tem pais que oram pelo filho e querem a sua própria vontade, mas talvez não é aquilo que Deus quer. Querem que o filho siga um caminho que talvez não seja a direção de Deus. Então Deus, ele... por muitas vezes... esse filho sofre, e todo mundo sofre junto. Por quê? Porque o pai não quer liberar para fazer a vontade de Deus e fica segurando. Todos nascem com um propósito. Então, se você está fazendo isso hoje, pare de fazer isso. Comece a pedir para Deus qual é a vontade na vida do teu filho. Você vai ver que tudo vai mudar. Que as coisas vão andar, vão tomar uma direção diferente. Você vai ver teu filho feliz. É como um puxar de um lado do outro. Você sabe que o lado mais forte sempre vai vencer. Você não é mais forte do que Deus. Uma luta contra Deus é uma batalha perdida. Comece a lutar do lado de Deus em vez de lutar contra a vontade dele para o teu filho. Quando você direciona a Deus as suas orações, acompanhado de uma boa educação, amor, carinho, companheirismo, não tem como dar errado. Sabe, quando você intercede pelos teus filhos, coloca na mão de Deus, mas também pede sabedoria para você saber agir em todas as horas, não só em algumas. Não é só quando teu filho está fazendo tudo certo que você tem que dar carinho, dar amor para eles. Educar é uma arte, educar é demonstração de amor. Vê como Deus, a Bíblia diz assim, que Deus corrige e castiga todos aqueles quanto Ele ama. Então o que quer dizer? Deus, ele tem um amor imenso, um amor que é inexplicável, é incomparável ao amor de Deus. E Ele nos castiga quando precisa, Ele nos chama atenção, Ele nos corrige, mas é tudo com amor. Como que faz isso? Se hoje você pedir para Deus, Deus, me dá sabedoria e me educa meus filhos, Deus vai ficar tão feliz porque Ele quer que nós sigamos o exemplo dEle, a forma de educar nossos filhos. Então, quando você pede para Deus a forma de fazer, quando você for fazer alguma coisa, você já vai notar a diferença. Poxa, mas eu não fazia assim, mas assim deu certo. Como que eu sei fazer isso? Mas eu não sabia. É Deus dando direção. Peça a Deus sabedoria, direção, que você vai ver que talvez você age com ignorância, com arrogância. Isso não está funcionando, não está dando bom resultado. Começa a fazer de forma diferente a partir de hoje, que você vai ver que tudo vai ser diferente. Quando você muda, tudo muda à tua volta. Se você ainda não faz isso, se você ainda não busca, os filhos começa a partir de hoje, você verá a diferença. Seja qual for o problema, qual for a necessidade, apresente a Deus, clame a Ele e pode ter certeza que Ele vai te atender. Amém? Antes de terminar esse vídeo, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo. Se você chegou até aqui, que Deus abençoe a tua vida, que Deus venha te prosperar em todas as áreas da tua vida. Que Deus te abençoe. Amém? Compartilhe.
deixa seu like, comenta aqui. Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus vai te prosperar. Também eu quero anunciar aqui sobre o vídeo, que os vídeos vão começar a fazer... vamos começar uma série sobre relacionamentos. Se você tem interesse, começa a entrar que nós vamos começar a divulgar aqui e em breve nós vamos começar a postar os vídeos sobre isso. E quem tiver dúvida, dificuldade sobre isso, sobre relacionamento, não importa se é namorado, noivo, casado, nós estamos aqui para dar direcionamento. E eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de todos nós. Amém?